Nosso amado Senhor, nosso Deus, estamos aqui em Tua casa nessa manhã de sábado porque queremos adorar o Senhor. Aceita a nossa adoração, ó Pai. Derrama Teu Santo Espírito que já está aqui sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus, vinde a Jesus. brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Bom dia, crianças. Bom dia para você também, Melanie. Bom dia, igreja. Quando a gente viaja, o que dá mais saudade do sítio cercado é o número de crianças que vem à frente na hora da historinha. Você pode ir em igrejas grandes, muitas vezes até maior do que o sítio cercado, mas as crianças não são tão bonitas assim nem tão participativas. Bem, quem gosta de histórias da Bíblia? Você gosta, Melanie? O pai conta bastante história da Bíblia para você? Ela não foi tão entusiasta para responder quanto de gostar. Você gosta, Brian, de história da Bíblia? Bem, na Bíblia tem várias histórias. Histórias de milagres, histórias de grandes acontecimentos. Essa história vocês conhecem de cor e salteado, como diz por aí. Mas vamos apenas relembrar. Havia uma certa viúva. Quem aqui sabe o que é viúva? Pronto. Você sabe, Melanie, o que é viúva? Sabe? E essa viúva, ela estava com um problema muito sério, pois ela não tinha dinheiro e, além de não ter dinheiro, ela tinha muitas dívidas, porque ela começava a pedir as coisas emprestado. Começou a pedir emprestado para comer e ela tinha os seus 2 filhos. E agora os filhos, além de estar passando fome, vieram os seus cobradores e queria levar os seus filhos para que servisse eles de alguma forma como escravo, fosse empregado deles. Imagine só, uma viúva com 2 filhos pequenos e agora ia perder os filhos. Quem aqui quer ficar separado da sua mãe? Ninguém, né? Ninguém quer ficar separado da mãe, né? Ninguém quer ficar separado da mãe. E se eu perguntar para as mães aqui, nenhuma mãe quer ficar separada do seu filho, né? E essa viúva, ela estava sofrendo com isso, com essa hipótese. E ela foi e procurou o profeta. E ela procurou o homem de Deus, e ela chegou e falou assim: olha, eu estou com um problema muito sério. O meu marido, ele era temente a Deus. O meu marido, ele participava das programações da igreja e, infelizmente, ele veio a morrer. E agora não tenho nada em casa, e além de não ter nada, o pouco que eu tenho ainda vai lhe ser tirado. E eu corro o risco de perder meus filhos. E de repente o profeta falou para ela bem assim: olha, o que você tem em casa? Ela falou: como eu te disse, eu não tenho nada. O que eu tenho em casa são uma botija de azeite, um vasilhame. Tem apenas um vasilhame. E o profeta falou para ela: olha, vai e traz esse vasilhame. E ela veio com o vasilhame. Um vasilhame igual esse daqui, ó. Aqui, ó. Tem nada. Tem nada. Tá vendo? Tá vazio. E
ela chegou com o vasilhame e o profeta falou assim, olha, vai e pede para os teus vizinhos que tragam mais vasilhames. E ela foi para os vizinhos. Quer ver? Vou pedir ajuda para o Léo. Vem aqui, Léo. Você que é o maior. Vem aqui. Pede licença. Aí passa. Pega o de baixo. Segura o de baixo, sim. Mostra para as crianças. Vira que não tem nada dentro. Tem, né? Foi lavado, né? Foi lavado. Tinha alguma coisa no passado. E ele pediu para ela o vasilhame, e ele pegou o vasilhame da mão dela, e ele pediu para que Deus abençoasse a casa daquela viúva. Assim como os pais de vocês pedem para que a casa de vocês seja abençoada. Quem aqui ora na hora da refeição? Quem faz uma oração na hora da refeição? Então, deve orar, deve sempre agradecer a Deus pela comida que tem na mesa e para que nunca falte. E ele fez ali uma oração e pediu para que ela pegasse o azeite do outro vasilhame, está vazio, e despejasse naquele vasilhame. E daí pegou e começou a despejar no outro vasilhame. Ó. E não parava de sair azeite daquele vasilhame. Não parava de sair azeite daquele vasilhame. E ali ela pôde ver as bênçãos que Deus faz. Quando você estiver com algum problema em casa, vocês devem orar a Deus. Se estiver faltando alguma coisa em casa, vocês devem orar a Deus. Que Deus sabe o momento ideal para responder. Aquela mulher deveria ter orado muitas vezes a Deus, mas Deus esperou o momento certo para responder a oração dela. Vamos orar? Vamos orar agora? Todo mundo quietinho. Vamos fazer uma oração. Olha lá. Vocês podem repetir. Papai do céu, abençoe a nossa casa para que nunca falte o pão. Abençoe o papai e a mamãe para que ele sempre tenha temor em ti. Pedimos pelo doce nome de Jesus. Amém. Agora volte para o lugar que o pastor vai contar outra história para nós. Agora, dando continuidade, né, ao nosso grande Deus, vamos louvar em pé, né? 274. Vamos curvar nossa cabeça para a oração. Senhor amado e querido Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui, nesse santo sábado, louvando o seu santo nome, Senhor. Nós te pedimos gloriosamente que venha abençoar o pastor Mário na sua pregação. Também abençoe as visitas e todas as crianças e todas as mulheres por causa do mês de outubro, Senhor. Que o Senhor venha trazer saúde e paz a todos. Isso é que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém.
convidar a igreja a abrir sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 8. Mantenha a Bíblia aberta. Enquanto isso, nós vamos ouvir aqui uma canção com o nosso grupo que tem uma mensagem para nós. É muito bom estar aqui em casa, louvando o nome de Deus. Esse é um louvor que, quando nós compomos ele, nós esperávamos que a igreja erguesse as mãos na hora do coro, que a igreja participasse no louvor, porque não existe louvor em que você não participe. Uma honra para nós é poder cantar para Jesus. Te adorar, ó meu Senhor, erguendo minhas mãos pra te louvar. Com todo o coração eu confiarei em tuas promessas. Eu te adoro, Senhor. Eu me prostro, eu me rendo diante do teu poder. Eu vim pra te adorar, ó meu Senhor, erguendo minhas mãos pra te louvar. Com todo o coração eu confiarei em tuas promessas. Me aceitou quando me encontrou, sua verdade transformou minha vida. Eu me prostro, eu me rendo diante do teu poder, Senhor. Eu vim pra te adorar, ó meu Senhor, erguendo minhas mãos pra te louvar. Com todo o coração, com todo o coração eu confiarei em tuas promessas. Eu vim pra te adorar, ó meu Senhor, erguendo minhas mãos pra te louvar. Com todo o coração eu confiarei em tuas promessas. Nada pode me afastar dos teus caminhos, Senhor. Pois meu nome já está gravado em tuas mãos. Eu vim pra te adorar, ó meu Senhor. Cante comigo. Erguendo minhas mãos pra te louvar. Com todo o coração eu confiarei em tuas promessas. Eu vim pra te adorar, ó meu Senhor. Eu vim pra te adorar, erguendo minhas mãos pra te louvar. Com todo o coração eu confiarei em tuas promessas.
adorar, ó meu Senhor. Eu vim pra te adorar, meu Senhor. Minhas mãos pra te louvar, com todo o coração eu confiarei em tuas promessas. Com todo o coração eu confiarei em tuas promessas. Amém? Esperar no Senhor é saber e ter a certeza que Ele vai sempre nos abençoar. E aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam com asas como águia. Preciso me entregar a ti, Senhor. Preciso me envolver contigo, dar minha vida por completo. Quero dedicar-me a ti. Preciso me entregar a ti, Senhor. Preciso me envolver contigo, dar minha vida por completo. Quero dedicar-me a ti. Os que esperam no Senhor sempre renovam suas forças, voam com asas como águia, correm e não se cansam. Mas os que esperam no Senhor sempre renovam suas forças. Eu te agradeço, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tua proteção. Me entregar a ti, Senhor. Preciso me envolver contigo, dar minha vida por completo. Quero dedicar-me a ti. Preciso me entregar a ti, Senhor. Preciso me envolver contigo, dar minha vida por completo. Quero dedicar-me a ti, Senhor. Os que esperam no Senhor sempre renovam suas forças, voam com asas como águia, correm e não se cansam. Mas os que esperam no Senhor sempre renovam suas forças. Eu te agradeço, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tua proteção. Posso descansar em ti e confiar. Sim, estou no controle de suas mãos. Transforma minha vida, mostra-me tua glória, que eu seja um instrumento em suas mãos. Espere no Senhor. Os que esperam no Senhor sempre renovam suas forças, voam com asas como águia, correm e não se cansam. Mas os que esperam no Senhor sempre renovam suas forças. Eu te agradeço, te agradeço. Eu te agradeço, te
te agradeço por tua proteção. Eu te agradeço, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tua proteção. Amém. Amém. Eu também te agradeço. Obrigado pela canção bonita. Quanto bem esse conjunto, né? Mas enquanto vocês estavam olhando os cantores, eu estava olhando ali o Cauã, boicotando eles com os microfones. E toca bem o piano esse menino, né? Olha, trabalha na associação, na engenharia, toca bem, é membro da grande comissão. Esse menino é um prodígio. Ah, maravilha, esse menino. E Deus abençoe a vocês todos que se preparam para a música. Outro dia, nós estávamos estudando a Bíblia aqui, e nós estudamos sobre o santuário no céu. E alguém na porta disse para mim assim, eu não entendi nada. Bom, vou dizer que o tema de hoje é até um pouquinho mais complicado, você precisa prestar bastante atenção. E as mulheres estão com um projeto aí de Outubro Rosa, e muito bom isso, que mexe bem com a sociedade, não só com a gente aqui, né? Que temos que tomar cuidado com a saúde de uma maneira geral, mas o câncer de mama é o destaque aí que está trazendo muita tristeza em muitas casas, mas com a bênção de Deus a gente vai conseguir se prevenir aí. Eu queria dizer aos irmãos uma ênfase que Deus faz seus milagres sim, mas os milagres deles já têm vindo com a prevenção, e alguém queria ficar doente primeiro para depois Deus curar, já vai mais para o abuso do que para milagre. Então previna-se de qualquer doença, e esses também. Eu estava perguntando para a Nina ali, que lidera as mulheres aqui da igreja, se eu poderia pregar hoje. Ela falou, pode. É porque eu vou falar sobre o Outubro Negro, né? Já que elas querem Outubro Rosa, eu vou para o Outubro Negro. Vamos na Bíblia, então, Daniel 8, no verso 14, e ele diz assim, você já estava com a Bíblia aberta, lembra? Então diz lá, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Qual santuário? Bom, essa que é a questão aí do estudo. Eu já adianto para você que o santuário purificado é o santuário lá no céu. Mas quem estava lendo, tanto Daniel quanto os outros estudiosos, não conseguiam entender isto. E eles tinham imaginação, no caso aqui de Daniel, que esse santuário era o santuário dos israelitas, que havia sido destruído nas guerras e que agora seria restaurado. Ele imaginava assim, eu vou trabalhar para saber o que é isto, quando é que isto vai acontecer. Vamos ler mais um pouquinho, verso 15. E havendo eu, Daniel, tido visão, procurei entendê-la, e eis que se apresentou diante de mim com uma aparência de homem, verso 16, e ouvi uma voz de homem, e entre as margens do Ulai, e o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender esta visão. Veio, pois, verso 17, para perto de onde eu estava, e ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra, e ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Quando então a visão? Tempo do fim. Eu já tenho uma resposta. Quando é o tempo do fim? Agora. Na verdade, nós estamos vivendo o fim do tempo do fim. Oh, coisa complicada. Para você entender, o tempo do fim começou logo depois que Jesus sobe ao céu. Ali que ele morre na cruz, ressuscita, está com os discípulos, e ele anuncia, eu vou voltar. Então é o fim. A partir dali. Tanto que até Paulo acreditava que veria Jesus voltar na época dele. Agora nós estamos no fim do tempo do fim. Eu quero pegar com vocês agora o verso 27, ali embaixo. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo, e alguns dias... E então me levantei e tratei dos negócios do rei, e espantava-me com a visão, e não havia quem entendesse. Olha, ele conta que ele chegou a ficar doente, querendo entender essa visão, e não entendia. Por que ele não entendia? Porque essa visão se referia a nós e não a ele. Mas ele achava que era ele. Ele queria que o povo israelita, que era escravo ali, fosse libertado. E ele tinha essa visão. Eu quero saber o que está acontecendo. Ele chega a ficar doente, levanta da cama, vai trabalhar, porque não adianta ficar deitado na cama, e ele questiona esse entendimento. Olha,
A gente já leu isso aqui, Daniel 14. Daniel não entendeu a profecia. No verso 16 ele diz que alguém veio falar com ele, que era Gabriel, a gente já leu. E o verso 27, ele diz ali que ele chega a ficar doente. Daniel 8 e Daniel 9, eles estão ligados. Para você entender essas mensagens, essas profecias da Bíblia, você tem que estudar os dois capítulos da Bíblia, e a gente vai vendo um pouquinho. Então, em Daniel 8 e 9, acham-se conectados, sendo o segundo, no caso Daniel 9, né, a chave para o qual desvendamos os mistérios das 2.300 tardes e manhãs que fala ali. Então, no capítulo 9, no verso 3, se você estiver com a Bíblia e quiser olhando direto na Bíblia, diz: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum e com saco de cinzas. Irmãos, olha, eu vou dar uma pausa aqui na profecia para explicar um pouquinho da cultura. Ele vai orar a Deus. Isso não é cultura, orar é orar. Jejum também é um ensinamento de Jesus. Você deixa de comer para tua mente ficar voltada a Deus. Não é penitência, esqueça penitência. É para esvaziar mesmo o organismo que está trabalhando tanto para alimentação. A mente no início dá um cansaço, uma dor de cabeça, mas depois a mente fica livre para entender. Agora, esse panos de saco e de cinzas, isso é cultural. Tá? Então eu até fico imaginando uma pessoa feia que ele ficava, né? Vestia com um pano de saco, jogava cinza na cabeça, se visse no escuro, saia correndo, né? Um filme de terror esse negócio. Mas culturalmente está dizendo assim, olha, para nós, se eu quero algo de Deus, preciso dizer a Deus que quero. E Daniel estava dizendo: Senhor, eu quero entender essa profecia. De que me adianta o Senhor ter me dado essa profecia se eu não entendo? Tem algo na tua vida que você quer entender? Tem algo na tua vida que quer que Deus faça por você? Não precisa sacos e cinzas, porque isso é cultural. Mas precisa sim estar conectado a Deus, pedindo ajuda de Deus. Então o que Daniel queria entender de verdade? No verso 17 ele diz: agora pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. É isso que ele queria saber. Eu quero saber essa história de santuário. Na cabeça dele, ele estava pensando na construção do santuário. Mas não era exatamente isso que a profecia está dizendo. No verso 21 e 22 do capítulo 9, diz: falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido, ele diz. No verso 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a causa e entende a visão. Por que Deus estava dando uma resposta para Daniel? Porque ele estava pedindo. E por que Deus estava ouvindo o pedido dele? Porque ele era muito amado. Olha que gostoso. Fique tranquilo, você também é muito amado por Deus. Mas as nossas respostas de oração, elas vêm porque Deus nos ama a todos nós, mas Daniel era amado. Ele dizia, vinha a resposta ali. No verso 14, você já leu, e vamos ver novamente, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. É isso que precisava ser desvendado, e que Daniel queria entender, o próprio profeta queria entender. Agora a gente vai aqui acompanhando para começar a desvendar isto, para entender. Lá em Gênesis 1:5 diz, chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então significa na Bíblia que noite é tarde e dia é manhã. Então você poderia biblicamente falar bom dia ou boa tarde, tudo é manhã. Só não pode vir cantar e dizer boa noite aqui, né? Na hora que é de manhã, né? Que o menino falou ali. Mas olha, irmãos, por isso que a gente começa a guardar o sábado na sexta depois do pôr do sol. Porque tarde é o início do dia. Houve tarde e manhã. Manhã é dia, tarde é noite. Eu vou ler aqui em Números 14:34, mas eu vou só nessa parte que é que nos interessa. No amarelo ali, ó. Cada dia representava um ano. Irmãos, não é que todo dia representa um ano na Bíblia. É cada dia profético, numa profecia representa um ano. Por quê?
Porque tem gente que está dizendo que o mundo foi criado em 7.000 anos. Porque cada dia representa um ano, pegando esse texto. Isso não é verdade, porque a construção do mundo não é profética, é um fato. E se fosse seguir esse caminho, seria 6.000, já que no sétimo Deus descansou e não criou nada no sétimo dia. Então, eu já começo a entender. Tarde e manhã é um dia, ok? Cada dia representa um ano. Então eu tenho um dia, é um ano profético, 2.300 tarde de manhã são 2.300 dias, 2.300 dias representam 2.300 anos proféticos. É uma profecia. Disso tudo, o que tinha a ver com os judeus? Isso que Deus começa a conversar com Daniel, para que Daniel entendesse pelo menos um pouco da profecia. Diz então, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. De 2.300 tardes e manhãs, quanto era para os judeus? 70 semanas. É de tudo isso um pedacinho representava. Então, era determinado para o povo, para os israelitas. Quando disse o anjo que deveria começar as 70 semanas? Irmãos, agora a gente começa a ter que prestar atenção, tá? Porque o segredo é simples, desde que você saiba quando começa. Se você sabe quando começa, o resto é tudo assim. Então vamos prestar atenção lá, olha. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, Daniel 9, 25. Então, quando começa tudo isso? Começa na ordem dada para edificar Jerusalém. Para as 70 semanas, quando termina? Quando vai ter o Messias, o ungido, ou seja, Jesus Cristo, ok? Houve três decretos, o de Círio, o de Dário, mas o que vai fechar mesmo, que você vai entender porque ele é completo, diz aqui, olha, o rei Artaxerxes, o longânimo, diz o rei Artaxerxes pediu no 7º ano do seu reinado, no outono do ano de 457 a.C., ele deu uma ordem. Esse outono para eles era outubro. Aí que eu começo a falar que nós temos outubro na nossa história aqui, ok? Como é que eu sei que é 457? Tem isso na Bíblia? Não tem na Bíblia. Eu tenho que ir na história. Quem descobriu esse negócio? Alguns irmãos da fé religiosa já bastante tempo atrás, geniais, pessoas usadas por Deus, pessoas que tinham uma mente assim muito maravilhosa pelo uso do Senhor, estudaram, pesquisaram o que fizeram, foram lá, pesquisaram Artaxerxes, pesquisaram esse rei, pesquisaram a ordem que foi dada para ele, que era o 7º ano, e quando foi a ordem, o outono do ano, e aí ele vai, quando foi tudo isso? 457 a.C., ok? Então, quando começa toda essa profecia? 457 a.C., isso mesmo. Ok, vamos lá. Em Esdras 7, 11 e 13 diz, esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, que vá. Esse é o decreto. Aí você lê o resto do texto, você vai pegando as datas, vai na história e descobre a data, ok? Aqui está na Bíblia, dado o decreto, começa então a saída do povo aonde eles estão indo. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo. E no 7º ano do rei Artaxerxes, Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês e no 7º ano deste rei, decretado. E aí você já sabe, a profecia começou. E agora vamos fazer um gráficozinho, uma tabelazinha para você começar a entender. E olha, a primeira informação que a gente tem, quando começa as 70 semanas? Quando começa os 2.300 anos? Começa em 457 a.C. Quando? Quando foi dada a ordem de reconstrução. Eu sei que é no outono de 457, pelo texto que a gente leu e pelo acompanhamento histórico que outras pessoas fizeram. Qual a parte desse período, então, deveria ir até Cristo? Sabe e entende, desde a saída, a ordem, restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias, o ungido príncipe, 70 semanas e 62 semanas, esta é a ordem. Então, você fazendo as contas,
você sabe que Jesus, ele é ungido. Quando ele foi ungido? Quando ele foi batizado. Ok? É isto que acontece. É o momento especial. Lá em Lucas 3, 21 e 22 diz: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, e em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz no céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, a Bíblia diz mais em Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Olha, Jesus foi ungido. Lá em Lucas 4,18, e o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Ok, Jesus é ungido. Quando foi ungido? No dia do batismo. Ok? E aí você vai lá na Bíblia de volta em Daniel 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias ungido, o príncipe, 70 semanas e 72 semanas, e as ruas e as tranqueiras se edificarão, mas os tempos angustiosos. Aí você vai na continha novamente. Vamos fazer conta. Diz lá, 7 semanas são 7 dias por semana, multiplica, dá 49 dias, que profeticamente é 49 anos. 62 semanas vezes 7 dias dá 434 dias, que no total aqui, nesse cálculo, 434 anos. Somando os dois vai dar 483 anos. E a gente vai começar a contar isto no ano 457 a.C. E o que eu vou chegar aqui, somando tudo em 408, e no ano 27. Quantos anos tinha Jesus quando ele foi batizado? Quanto? Dúvidas? Fala bem alto. Quanto? Batizado. 30 anos ele tinha. Mas aqui aparece 27. Não tinha que ser o ano 30? Vou lhe contar por quê. Porque quando a gente fala que esses anos que a gente vive é depois de Cristo, na verdade não é depois de Cristo. É depois que um tal de um imperador lá, ele falou, eu vou contar os anos a partir dessa data aqui. E ele não fez um grande estudo. E ele errou nessas datas. E daí como é que eu sei isto? Eu sou gênio? Eu não, eu só li. Alguém é que pesquisou esse negócio e descobriu. Mas isto já no passado, já há 100 e tantos anos aí. E eles descobriram que havia um erro. Para que eles foram atrás para poder descobrir a profecia. Então, eu já sei, porque esses homens estudaram, que o ungido é o batismo de Cristo no ano 27. E que fecha ali este cálculo das 62 semanas, a primeira parte. Diz então, depois das 62 semanas, será morto, cortado, ungido, e já não estará ele, e fará firme aliança com muitos, e por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Agora nós temos uma semana, que nós estamos dando contas, na metade da semana. Então, uma semana são 7 dias, que são 7 anos. No ano 27, Jesus é batizado. Na metade da semana, que dá mais ou menos, dá 3 anos e meio, Jesus é morto na cruz. Que ano é isso? 31. Ok? Quando ele é morto na cruz, se você não leu da Bíblia, você viu num filme. Jesus lá está na cruz e ele morre. Quando morre, o que acontece lá no santuário? O véu é rasgado lá no Santíssimo. Isso significa que acabou o sacrifício dos animais. Nunca mais. O cordeiro agora é Jesus. A profecia apontava para Jesus. Assim a gente sabe que Jesus é Jesus. Que ele não é um qualquer, como aparece falsos por aí. E eu vejo a profecia se cumprindo no ano 31, conforme foi dito, na metade da semana. E aí acabou. Não há mais sacrifícios. No ano 31, então, era morto, ungido, mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, Marcos 15, 37 e 38. Aí, então, eu tenho o gráfico se completando até aqui, mas lembre-se, nós estamos estudando 2.300 tardes e manhãs, e não estamos estudando Messias, estamos vendo outra coisa. No ano 34, irmãos, Estevão é apedrejado, e diz lá, olha, e apedrejar Estevão, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Quer dizer, morreu, né? Coitado.
No ano Atos 7, 59 e 60. Aqui fecha 70 semanas. Aqui encerra-se a história dos judeus como povo de Deus. Eles podem sim ser povo de Deus, mas se eles se unirem a Israel espiritual, parte foi visto hoje na lição da escola sabatina, estudando ali Tiago, ok? Então, qualquer pessoa pode ser salva. Não mais tinha uma história específica para os judeus. Se encerra com Estevão no ano 34, as 70 semanas. Fechou, acabou. Agora a gente começa a estudar, sabe o quê? Cristianismo. Porque ali define, ali fecha. Agora eu quero saber outra coisa. Eu quero saber mesmo, não é mais se o Messias virá morrer por mim na cruz, porque ele já morreu na cruz. Eu quero saber agora quando o Messias vem. Pelo menos foi isso que as pessoas começaram a fazer, os cálculos deles, para saber isso, para estudar. Encerra-se assim no ano 34, essa primeira parte de 490 anos foi estudada, a profecia se cumpriu, acabou. Vamos ver que vai continuando lá. E diz então, essas 70 semanas, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Daniel 9, 24, para ungir o santo dos santos. Quem é o sacrifício? Jesus. Por isso eu e você não mais precisamos matar animais. Nunca mais. Depois ali da morte de Cristo na cruz, não mais. Mas eles ainda não compreendiam por completo, fechou por completo na morte de Estevão. Nunca mais. Chega de sacrifícios. Agora eu tenho Jesus Cristo por mim, você tem Jesus Cristo por você, e assim a gente anda na história. Acessar a transgressão, né? Então, ou seja, o judeu agora, ele precisa buscar o Messias, assim como nós precisamos. Há um R a mais do Hebreus aqui, eu acho que foi aquele personagem do nosso amiguinho, né, que diz Hebreus, né? Mas é esse Hebreus 9, 26, que diz dar fim aos pecados. Agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Acaba o pecado. Romanos 5:1. Trazer justiça eterna, a justiça de Cristo, que pode fazer expiação pelo pecado e que pela fé pode ser imputada ao crente penitente, ao crente que busca Cristo. Aquele crente que busca Cristo, que busca ser fiel, o sacrifício de Cristo na cruz, ele se resume em todos nós. Hebreus 8:12, o ungido dos santos, olha lá, a gente estudou um pouquinho disso outro dia, que estava estudando sobre o santuário. Diz lá, deve referir-se à unção do santuário celestial. Quando Cristo se tornou ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor erigiu, e não homem. Quem fez esse santuário? Deus. Aonde? Lá no céu. Aonde está Cristo agora? Bom, quando ele morre, ele sobe ao céu e assume a função de sacerdote. Hoje, ele é sumo sacerdote. Ou seja, é o fim do processo ali do santuário. Nós estamos todos para ser purificados. O que significa isso? Logo, logo a gente vai viver com Deus no céu. E você já vai percebendo isso mais. Então, olha só. Eu faço todas as contas que eu não vou fazer de volta com você para não demorarmos. Mas eu vou direto. Eu tenho aqui 2.300 tardes, manhãs, anos, menos 490 anos. Vai dar quanto? 1.810. Se eu estava no ano 34, olha que facinho, eu só preciso somar 1810 com o 34, vai dar quanto? 1844. Bom, os estudiosos da época, de antes de 1844, eles começaram a entender o seguinte, que se Jesus foi ao céu, o grande evento agora qual é? É Jesus voltar à terra. Então eles leram, o santuário seria purificado. O que eles entenderam? Que o santuário é a terra agora. E a purificação seria a volta de Cristo. E eles começaram a acreditar que Jesus voltaria. Quando? Em outubro de 1844. Você sabe que é outubro, sabe por quê? Por causa dos dados lá da saída. E pelos decretos. E eles foram profundamente no decreto. Sabe o que eles descobriram? Que não era só outubro, que era 22 de outubro de 1844. E eles falaram, e o que vai acontecer? Jesus vai voltar. Eles começavam a crer nisto. E
Olha, não conta para ninguém, mas não voltou. Ou seja, você já sabe disso, mas eles não sabiam. A obra do juízo deveria começar a purificação no santuário celestial. Lá no céu começa a purificação da terra. A terra começa a ser purificada. Em Hebreus 9:24 diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos de figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso único mediador. Lá no céu ele está intervendo por nós. É assim que você chama que ele é nosso advogado. Ele diz: eu já fiz o sacrifício. Ele pega o sangue dele e mostra: aqui está o sangue, e aqui está estas pessoas que estão me buscando. Essas pessoas começam a ser transformadas aos olhos de Deus Pai, porque Cristo, como advogado, como mediador, como sacerdote, sumo sacerdote, como cordeiro, me dá condições, te dá condições de estar aí no céu, ok? Você vai vendo isto. Então, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não foi por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9, 11 e 12. Ok? Então, em 1844, Cristo, sabe o que acontece? Não, ele não volta. Cristo passou do lugar santo para o santíssimo. Esta é a purificação quando eu estudo o santuário terreno, que o sacerdote passava para purificar o povo com o sacrifício anual. Ele entrava no santíssimo, vinha o Shekinah e dizia: o povo está purificado. E agora Deus está dizendo: isso é só um reflexo, é só um espelho, é só um símbolo para dizer que lá no céu há um sumo sacerdote, ou melhor, o sacerdote que passa a ser sumo sacerdote, que sai do santo e entra para o santíssimo. Lá no céu ele faz o quê? Passa a julgar a toda a humanidade. Ou seja, a partir de 1844, Cristo começa a analisar vida por vida, de pessoa por pessoa, para saber se essa pessoa pode ou não pode ir para o céu. Ele está fazendo isto hoje. Ele encerra em 1844 o julgamento, mas agora em diante ele continua julgando, mas definitivo assim. Morreu, já sabe se vai ou se não vai para o céu. Por quê? Porque quando Cristo voltar, não vai dar tempo dele fazer um julgamento. Até dá para Deus, mas ele não vai fazer isto. Ele precisa saber certinho quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Ele precisa dessa informação. Então, a purificação do santuário terrestre, no dia da expiação, o Yom Kippur, dia do juízo, no qual o sumo sacerdote passava do santo para o santíssimo, era, olha, o 10º dia do 7º mês, que em 1844 caiu no dia 22 de outubro, entendeu? Ele vai lá e faz a pesquisa. Claro que você não entendeu, porque 7º dia, coisa e tal, você vai lá pesquisar na história. Mas eles pesquisaram e encontraram essa data, 22 de outubro. Cumpre-se agora Apocalipse 10, do verso 8 ao 11. Abra a tua Bíblia em Apocalipse. Eu quero que você veja com os seus próprios olhos. Ok? Apocalipse capítulo 10. Direto na Bíblia. Nada de tela. Apocalipse 10, verso 8 ao 11. O ideal, irmãos, é ler o capítulo inteiro. É curtinho, mas nós vamos ler apenas do 8 ao 11. Ouvi, a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livrinho que se acha aberto na mão do anjo e em pé sobre o mar e sobre a terra. Que livrinho é esse? Daniel, o livro de Daniel. Eles queriam estudar, então estuda. Qual o livrinho? O livro de Daniel. E diz lá: e fui, pois, o anjo, e dizendo que me desse esse livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o, e certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Sabe quando você pega um livro que você gosta dele, você fala: eu comi aquele livro, eu devorei esse livro. Eu fiquei ele grudado no livro. E é isso que aconteceu. Nossos líderes do passado, religiosos do passado, antes de 1844, eles pegaram Daniel e ficaram estudando. E aí então eles acharam o seguinte: é Jesus que vai voltar nesse dia. E aí então na boca era doce como mel. Chegou diante de 22 de outubro, ele não voltou.
E aí se tornou amargo. Ok? Mas continua. Aqui na Bíblia. Ok? Doce como mel, verso 10. Tomei o livrinho, e na mão o anjo devorei. E na minha boca era doce como mel. E quando, porém, comi, no meu estômago ficou amargo. E diz o verso 11, que nos interessa bastante, irmãos. Então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então o que aconteceu no dia 22 de outubro? Aconteceu que Jesus agora começa o julgamento. Nós já estamos em julgamento. Aqueles que já morreram, todos já foram julgados. Nós que estamos vivos, estamos sendo julgados. Quando encerra esse julgamento, irmãos, para mim e para você? No dia da nossa? Ui, que ruim, né? Mas é verdade. No dia da morte, quando morrermos, define se vai ou não vai para o céu. Mas há a possibilidade de não morrermos, porque vários estarão vivos. Quando encerra então o julgamento? Quando? Da volta de Jesus? Não. No fechamento da porta da graça. Jesus, quando fechar a porta da graça, já está definido. Quando vai fechar a porta da graça? Como data a gente não sabe. Mas como evento histórico, um evento do céu. Quando? Elas já estão cumpridas, vamos dizer assim, em termos de 2.300 tardes de manhãs. O que está faltando agora, decreto, a pessoa sair do santuário santíssimo, que é Jesus. Quando ele sair do santíssimo, aí você começa agora, fechou a porta da graça. Aonde está Jesus hoje? No santíssimo lá no céu. Hoje ele é meu advogado. Mas quando ele sair de lá, poderá ser meu juiz. Meus irmãos, você é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta igreja, ela é antiga, mais antiga do que você pode pensar. Porque esta igreja, ela vem lá do tempo do Éden com Adão e Eva e você vai andando na história. Quem é a igreja? É a igreja que sempre buscou aprender, estudar a palavra, pesquisar, descobrir. No tempos passados, pessoas que não se diziam adventistas do sétimo dia, mas que tinham a mesma fé que nós, que queriam buscar a verdade, começaram a estudar a palavra, buscar a palavra, e começaram a estudar as 2.300 tardes de manhãs, achando que era a volta de Jesus, erraram. Mas acertaram no estudo, depois. E aí diz, é necessário que você pregue mais um pouco, você é membro de uma igreja, de uma profecia, 2.300 tardes de manhãs. E mais ainda, de um outro capítulo inteiro da Bíblia, que diz, é necessário que se pregue ainda, foi amargo, Jesus não voltou, mas há algo doce, que Jesus vai voltar, mas precisa ser dito a outras pessoas. Quem é o sacrifício de Jesus? O que eu preciso fazer de minha vida? Decorar tudo isso? Se você decorar é bom, mas você precisa fazer, sabe o que mesmo? Colocar tua vida nas mãos do nosso Messias, o ungido, o sumo sacerdote, o nosso advogado, o nosso intercessor lá no céu. Hoje eu não preciso pôr animais para serem mortos. Hoje eu preciso pôr minha vida nas mãos de Deus. Hoje eu preciso dizer, Senhor, faça o que o Senhor quiser da minha vida. Muda a minha vida, transforma a minha vida. Eu quero viver em tuas mãos, Senhor. Eu quero viver para o Senhor. É isto que Deus está esperando de mim e de você. Jesus está para chegar, porque se as profecias com datas marcadas, todas já se cumpriram. Só falta agora aquelas profecias que eu ainda não tenho data, que é a volta de Jesus, eu não tenho a data. Eu só sei que tudo diz que já aconteceu. Jesus está para chegar. Aonde está a tua vida? Venha, pode vir para frente, por favor. Aonde está a sua vida? Você colocou suas vidas na mão do Senhor? Se você colocou suas vidas na mão do Senhor, parabéns. Continue se fortalecendo neste caminho. Coloque no altar do Senhor e diga para Ele o que você quer dele. E deixe Ele agir na tua vida, deixe Ele mudar, te abençoar. Decorar profecias é um tanto difícil, mas preparar-se para Jesus e entender o resumo, isso é possível. Esta é a igreja de Deus. Este é o ensinamento de Deus. Se posiciona ao lado do nosso Senhor. Te amo, meu
Santo Redentor, pois tu és Deus de conserto. Sei que és perdoador, infinito em bondade e em fidelidade. Assim como a coça suspira por água, minha alma suspira por ti. E em tua presença então me coloco, derrama tua bênção em mim. Eu ergo as minhas mãos pra te adorar, Senhor. Coloco minha vida em teu altar. Os teus mandamentos vou cumprir, Senhor, pois sei que só quero o melhor pra mim. E o meu viver, eu sei, não é nada sem ti, meu Senhor, meu Senhor. Eu te amo, meu Senhor, Santo Redentor, pois tu és Deus de conserto. Sei que és perdoador, infinito em bondade e em fidelidade. Assim como a coça suspira por água, minha alma suspira por ti. Suspira por E ti. em tua presença então me coloco, derrama tua bênção em mim. Eu ergo as minhas mãos pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Coloco minha vida em teu altar. Os teus mandamentos vou cumprir, Sei que vou Senhor, cumprir, Senhor. pois sei que só quero o melhor pra mim. E o meu viver, eu sei, não é nada sem ti, Santo, meu Senhor, Santo. Santo, Deus de conserto, Santo, Deus Redentor, Santo, Deus que é refúgio, fiel e consolador. Santo, Deus de conserto, Santo, Deus Redentor, Santo, Deus que é refúgio, fiel e consolador. Eu ergo as minhas mãos pra te adorar, Senhor. pra te adorar, Senhor. Coloco minha vida em teu altar. Os teus mandamentos vou cumprir, Sei que vou cumprir, Senhor. pois sei que só quero o melhor pra mim. E o meu viver, eu sei, não é nada sem ti, Santo, meu Senhor.
Santo. Amém. Fica em pé para orarmos, por favor. Nosso amado Senhor, nosso Deus, nós temos nosso coração aberto para ser trabalhado pelo Senhor. Percebemos que as profecias que o Senhor tem marcado e marcou, elas se cumpriram quase todas. Apenas está faltando alguns detalhes e Jesus está chegando. Por isso eu quero lhe pedir, Senhor, coloca a nossa vida em teu altar. Transforma, Senhor, nosso ser, a nossa maneira de viver. Não permita, ó Pai, com o poder que vem do Senhor, que a gente esteja enraizado nesta terra, porque queremos estar enraizado na terra que o Senhor está preparando para nós. Não permita, ó Pai, que estejamos distraídos com as coisas deste mundo, mas transforma-nos, para que a nossa mente esteja focada em Ti o tempo todo. Que nós possamos estar prontos para levar esta mensagem do Senhor a outros que ainda não sabem, para levar através do conhecimento, mas também através do testemunho, Senhor. Esta é a Tua igreja. Cuida dela, Senhor. Cuida de homens e mulheres. Cuida das mulheres com esse tema do Outubro Rosa, que elas possam estar sendo preparadas para cuidarem de si aqui, mas também preparadas para cuidarem de si por toda a eternidade. Eu quero lhe pedir, Senhor, leva-nos para as nossas casas, abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos